La Traviata se passa na Paris do século XIX e conta a história de amor quase proibido de uma jovem cortesã, a Violetta Valery, e um homem da alta sociedade francesa, o Alfredo Germont. Conheça agora um pouco mais desse drama e conheça também aqueles que dão vida a essa montagem dentro e fora do palco. La Traviata é um clássico, uma das obras mais famosas de Verdi, e o compositor italiano se inspirou em outro clássico para compor o seu drama musical, o livro A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas Filho. Na história, a paixão de uma jovem cortesã por um homem da alta burguesia. O casal enfrenta o preconceito de uma França intolerante e do pai do jovem burguês, que não aceita o relacionamento do filho com uma cortesã. É um grande desafio mexer com uma obra que parece muito simples e tão popular que ela é. Todo mundo conhece os temas, todo mundo conhece as grandes áreas, os duetos, os coros, mas ao mesmo tempo ela é muito complexa. Ela é muito complexa musicalmente, dramaturgicamente, porque os personagens têm muitas nuances, muitos riscos na linha interpretativa e visualmente, não é? Porque tem muita dança, muito figurino de época, muito cenário, muita iluminação, muita coisa ao mesmo tempo que tem que coordenar. São centenas de pessoas que tem que coordenar. E coordenar tudo isso é um desafio mesmo, até porque, além da orquestra que fica ali no fosso, essa montagem conta com solistas convidados, o Coral Lírico de Minas Gerais e a Companhia de Dança do Palácio das Artes. São mais de 200 profissionais envolvidos, o que exige muita sintonia entre maestro, diretor, cenógrafo, figurinista, iluminador e também entre os profissionais da técnica, para que tudo saia como planejado. O processo de construção de um figurino, de uma ópera, ele passa basicamente assim, pela primeira coisa que você faz é um estudo da obra, né? do libreto e da música, que são coisas muito determinantes, são coisas clássicas, são coisas icônicas, né? E a partir disso, você, da sua conversa com a direção, você chega a um denominador comum do ponto de vista da concepção da obra. Em que período você vai situar aquilo, se você vai fazer uma coisa histórica, se você vai fazer uma coisa moderna, que mote que você vai se valer para fazer aquela leitura daquela remontagem, né? Porque as obras todas já foram montadas inúmeras vezes com 1001 versões. No caso dessa obra especificamente, o diretor, que é o Jorge Tacla, ele escolheu situar a obra em 1865. Ele foi bem específico nisso. E assim, é um período em que a volumetria e o desenho da roupa feminina, principalmente, ela está passando por uma transformação. Ela vem de 1850, que é uma roupa que parece uma xícara invertida, que a gente chama vulgarmente de bolo de noiva, e ela passa a secar essa silhueta, estou falando da saia especificamente, ela vai secando e vai puxando para trás o volume. Então você identifica isso e você faz a escolha, quero fazer, não quero fazer, e assim sucessivamente. O iluminador é quem conduz o olhar do espectador. A luz ela tem a função primordial do público ver o espetáculo e a partir disso a gente tem uma gama de recursos que pode tornar isso muito mais mágico, criando nuances, espaços, sensações,
amanhecer, anoitecer, sensações psicológicas. Então, e na ópera, principalmente, que a gente tem muita gente no palco, a gente ajuda a conduzir o olhar do espectador para o que tem que ser visto. A gente parte de um estudo da obra, né? Esta ópera, a Traviata, e todos os elementos que reais, temporal e psicológicos de tudo que acontece na obra. Então a gente tem desde momentos alegres, com muito brilho, até momentos mais íntimos, e a luz ajuda a conduzir isso. Então, na verdade, todo o projeto é pensado junto com o diretor, com o cenógrafo, para a gente criar esses ambientes, esse clima, para ajudar a contar essa história. Eu acho que uma ópera é, antes de mais nada, uma obra de teatro. A gente tem que contar uma história e tocar as emoções, tocar o coração das pessoas. Então, como transformar uma obra que foi escrita há 160 anos atrás numa história que atinja ainda a mente e o coração das pessoas hoje em dia. O tema dela é extremamente atual, sempre. Estamos falando de uma mulher, estamos falando de empoderamento feminino, de liberdade sexual, de independência financeira e da ameaça que uma mulher que tem essas características todas apresenta para o universo feminino e para a sociedade em geral. Violeta es una joven cortesana que vivió en París. Esta ópera está basada en una historia real, o sea, en principio la ópera está basada en una novela que es de Alejandro Dumas, y a su vez esta novela está basada en la historia de la vida real de una persona que existió, que se llamó Marie Plessy, que vivió más o menos en París en 1820, entre 1820 y 1840, porque murió muy jovencita de tuberculosis. Y bueno, ella era una joven cortesana muy cotizada por el mundo masculino de la época. En ese momento las cortesanas eran personas muy educadas, muy finas, muy cultas. Por eso los hombres disfrutaban mucho de su compañía, porque más allá de la compañía sexual, digamos, que también era parte de su trabajo, eran personas con las que se podía hablar. Y en esa época las mujeres no tenían acceso, ni siquiera las de alta sociedad, al estudio, ni a una biblioteca. La biblioteca estaba permitida solamente para los hombres. Entonces estos hombres podían tener la posibilidad de estar con una mujer y estar a la par e igual con una mujer. Y Violeta particularmente era muy inteligente, por eso, bueno, dicen que fue amante de Liszt, por ejemplo, y que muchas personalidades como reyes se acercaban a ella y la amaban todos. E eu estou aqui com um dos responsáveis pelo sofrimento da Violeta, o Fernando Portari, que interpreta o Alfredo Germont. Portari, fala um pouquinho sobre o seu personagem. Pois é, mas sofrer por amor também é bom, né? E é essa mais ou menos a vibe da ópera. Ela trata de um amor impossível, mas que ele se revela muito verdadeiro e instigante, intrigante, de como duas pessoas de universos tão diferentes quanto Alfredo e Violeta se encontram, se identificam e vivem um amor intensamente que, infelizmente, por razões
das circunstâncias sociais, históricas, eles acabam não conseguindo viver em sua plenitude. Eu faço Giorgio Germont, que é o pai de Alfredo Germont, que se apaixona por Violeta, a Traviata. Eu acho que a principal característica do pai, do Giorgio, é um sentimento de fazer o que é correto, o que se deve fazer pela família. E é assim que a gente o vê pela primeira vez encontrando a Violeta, pedindo que ela se afaste de Alfredo, para que primeiramente a sua filha tenha um bom casamento e, obviamente, em segundo plano, que Alfredo possa prosseguir a sua vida dentro da sociedade. O que eu mais me preocupei com essa produção e o que eu fico extremamente feliz de trabalhar com um diretor como o Tacla é da nossa preocupação com o personagem. Porque o luxo da obra, ela já existe. Todo mundo pensa na Traviata, pensa nos grandes salões, nos vestidos lindos e tudo mais. Isso vai ter. Mas isso simplesmente é o pano de fundo para uma relação humana, para um drama humano que a gente buscou trabalhar muito profundamente. Quem é a Violeta? Quem é o Germont? Cada sentimento que o personagem coloca ali dentro. Eu acho que o maior diferencial que a gente tem que buscar aqui não é ser superficial, é tentar ser profundo nisso. Todo o drama do Alfredo, toda a questão do pai do Alfredo, do Germont, até onde ele é mau, até onde ele não é mau. Quando é esse turning point dele entre impor a ela um sacrifício e se encantar por essa mulher tão forte e tão generosa. Então, esse trabalho dos personagens, das personalidades, eu acho que é o maior diferencial que a gente está buscando trazer para essa ópera. As escolhas da vida nem sempre são feitas pela própria pessoa, né? Às vezes a vida nos leva a certos pontos e que as pessoas devem ser julgadas pelo que elas são de verdade, no interior delas. E é o que Verdi viveu com a Giuseppina Strepponi e é um pouco o que a Violeta é, né? Ela é uma cortesã, mas a gente não sabe quais são os caminhos que levaram ela a isso. Por que ela escolheu esse caminho? Por que ela se desviou desse caminho? Né? E ele coloca, então, no palco uma Violeta que é a pessoa mais generosa, mais bondosa, mais honesta de todos os personagens que estão ali. E é muito fácil vilanizar o pai do Alfredo ou um outro personagem qualquer, mas na verdade o pai do Alfredo ele simplesmente é uma representação daquilo que a sociedade ensinou a ele. Ele não é vilão, pelo contrário, depois ele percebe a grandeza daquela mulher e acaba se encantando por ela e pedindo perdão a ela ao final. Né? O que eu acho que é interessante na Traviata é que o grande vilão da história está assistindo à ópera. É a própria sociedade. E ainda hoje vivemos isso. Se um filho de uma família da alta sociedade, daqui de Belo Horizonte, de qualquer cidade do Brasil, decidir casar com uma prostituta, por mais que ela seja uma prostituta de luxo, com certeza ela e ele enfrentarão vários problemas, mas principalmente ela. Né? Então é um tema extremamente atual e que pode ser visto de vários ângulos e que faz com que essa ópera seja tão moderna, atual e tão apaixonante.